Guru Prasad Jap. Adi Sach, Jugad Sach, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतना करता पुरख निर्भव निर्वैर। अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सत। Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Tarde, mais um programa Crianças do Século XXI, diretamente dos estúdios Chico Xavier, aqui da Rádio Vivência Espírita. E hoje temos mais um programa bem interessante para trazer para vocês, para levar para as crianças, adolescentes e para os pais e mães que estão aí nos assistindo. Então, boa tarde a todos vocês, boa tarde Lúcio, boa tarde Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, Lúcio, Carmen, a todos os nossos amigos aqui da rádio. Nós vamos entrando no ar com patrocínio e agradecimento do Instituto Safira, um espaço de cursos, constelações e vivências para o seu desenvolvimento pessoal. Concerto de Cura, um projeto de música para o bem-estar com os músicos Edu Gomes e Ciro Pinheiro. O nosso programa é retransmitido pela Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina e também pela TV Espaço Espírita no YouTube. Então participe junto com a gente, enviando sua pergunta, seu comentário a respeito do tema que nós vamos ter hoje, que é bem interessante. E nós estamos no YouTube e também no Facebook, nas páginas da Rádio Vivência Espírita e também nas Crianças do Século XXI. E hoje nós estamos com a Patrícia Félix, ela vai se apresentar daqui a pouquinho e ela vai falar a respeito da evangelização para crianças e adolescentes, e ela estava falando para a gente que até bebezinho, né, já entra aí com a evangelização. Então, boa tarde, Patrícia. Cadê a Patrícia? Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nós estávamos falando antes, né? E aí conta um pouquinho para a gente desse seu trabalho, né? De onde você trabalha, para as pessoas conhecerem você. Então, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse programa tão gostoso, né? Que é a Crianças do Século XXI. E é exatamente, né, sobre essas crianças e a necessidade que a gente tem de auxiliar a chegada dessas crianças no planeta, que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre evangelização infantil, evangelização dos jovens, né? Eu sou trabalhadora da Fraternidade Paulo de Tarso. Atualmente eu estou como dirigente da evangelização infantil da casa. Trabalho também com a coordenação regional da Aliança Espírita aqui no da Aliança Espírita Evangélica aqui no Vale do Paraíba, também atuando junto com a evangelização infantil. Então, vocês vão perceber que evangelização infantil, para mim, é a minha menina dos olhos. É o trabalho dentro da casa espírita que mais toca fundo no meu coração. Contando um breve relato sobre a minha chegada a esse ponto de trabalho,
vocês já vão percebendo que o meu sotaque não é da região, né? Eu sou carioca, moro há 11 anos aqui em São José dos Campos e fui acolhida nessa minha chegada a São José dos Campos na Fraternidade Paulo de Tarso. Foi a primeira casa que eu frequentei, eu comecei a frequentar aqui na cidade. Eu costumo falar que eu era espírita, mas eu era espírita de ouvir palestra e tomar passe. Só. Modificação interna estava ainda no processo. Aí, quando eu conheci a Fraternidade Paulo de Tarso, adentrei na Escola de Aprendizes do Evangelho e no decorrer da minha escola, foi me apresentado o trabalho da evangelização infantil, né? A gente ficou tocado na época, meus filhos eram pequenos, eu tenho um casal agora de jovens, né? Não são nem mais adolescentes, já são jovens. E levei eles para evangelização infantil e logo assim me interessei, falei assim, gente, não dá para ficar aqui só na escola de paz, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Pô, né? E ainda brinco que o responsável por toda essa minha inserção na evangelização infantil é do nosso querido Milton Baruel, que com os convites que ele fez na escola que eu fazia, ele me motivou a trabalhar com a evangelização infantil. E aí o amor já veio naturalmente, começou de uma forma bem natural, de identificação com o trabalho, de perceber que aquele ambiente, né, de descontração, de alegria, porque para mim sempre foi, falar de Jesus para mim sempre foi uma coisa muito, muito alegre, muito feliz, né? Eu não consigo pensar em Jesus e ficar cabisbaixa, triste. Não, Jesus para mim é tanto amor que ele irradia que não tem como a gente ficar triste ou assim, muito introspectivo. E a evangelização infantil, ela tem esse viés, né, de trazer toda essa energia da criança para esse espaço dentro, né, da casa espírita, que fica diferente no dia da evangelização. É muita correria, é muita criança falando alto e correndo pelos corredores. Atualmente a gente está sentindo até um pouquinho de falta, porque a gente está trabalhando por conta da pandemia, a gente está trabalhando de forma online. Então, mas a energia e o amor que nós trabalhadores, evangelizadores, temos com essas crianças, que são os nossos evangelizandos, mesmo na telinha, ele flui de forma super natural e super tranquila, né? E quando a Carmen me convidou para participar aqui do programa, eu não podia falar de outra coisa, a não ser da evangelização infantil, né? Que é esse trabalho que, como a gente fala, tem até um dizer que se você tem duas opções de conhecer, né? De adentrar o espiritismo, ou pela dor ou pelo amor, né? Pela dor, eu acho que a maioria de nós, aí eu me incluo nessa maioria, a gente acaba entrando, né, via assistência espiritual, que é uma porta de acolhimento, de recepção dentro da casa espírita, muito, muito respeitosa, é um trabalho muito valoroso, eu sou extremamente grata por isso. Porém, a evangelização infantil, ela ajuda, né, como a assistência espiritual, ela já trata, né, o ser que já vem adoentado, né, que já vem procurar uma ajuda, uma assistência. E a evangelização, ela proporciona que a gente desenvolva nesse ser, em desenvolvimento, nesse espírito reencarnante, todos esses conhecimentos da doutrina, conhecimentos principalmente do Evangelho de Jesus, para que eles possam se desenvolver, né, e não ter tanto percalço no caminho. Ou quando houver, né, as pedras no caminho, terem mais força para superar esses obstáculos. Então, a evangelização infantil, ela tem essa característica da gente implantar, né, da gente semear. Eu vejo a evangelização infantil, eu gosto de linkar muito ela com a parábola, né, do semeador, porque são sementes que a gente vai lançando no coração dessas crianças que chegam para a gente através
né, dessa porta da casa, e que a gente vai trabalhando aí junto com elas no seu desenvolvimento, desde pequenininho, como eu estava falando para cá, na evangelização infantil. Qual seria o melhor período para a gente colocar o nosso filho, né, na evangelização? Gente, hoje em dia, para vocês terem noção, a coisa está tão avançada em relação à evangelização que já se evangeliza no ventre. Existem casas e trabalhos especializados na evangelização no ventre, né? Na nossa casa, a gente trabalha com evangelização infantil a partir de bebê, do bebê até os 12 anos de idade. Então, e lá, o exemplo que eu vou passar para vocês é o que acontece lá na Fraternidade Paulo de Tarso. Nós temos turminhas separadas por faixa 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 12 anos, eles já vão para a pré-mocidade, já são as nossas moças e os nossos rapazezinhos, né, que já estão na fase aí, já quase indo para a mocidade, né? Então, muita gente pergunta, nossa, mas como funciona esse trabalho, né? Principalmente com os bebês. Vocês precisam, assim, conhecer de fato para entender. É um trabalho tão bonito que é feito, porque a criança, de 0 a 3 anos, a gente precisa trabalhar com elas de forma muito de tato, muito sensível, né? Porque elas precisam sentir as coisas. Quando você fala, né, por exemplo, na aula que você vai dar sobre fluido cósmico universal, aí você tem que tornar a sensação, mostrar essa sensação para a criança. Ela vai sentir na pele, ela vai sentir gotículas em cima dela. Então é todo um trabalho muito lúdico que se faz com essas crianças. E nessa faixa etária, a gente precisa muito, né, e é necessária a participação dos pais, né, de um dos pais estarem na sala, né, desenvolvendo esse trabalho. Hoje, na pandemia, como é que está sendo feito esse trabalho? Como a gente não está podendo ter esse contato próximo, tudo está sendo feito através, né, dos grupos de WhatsApp dessas turmas específicas, né, de bebês, que como eles também não podem ter muito contato com telas, computador, celular, né, as evangelizadoras, elas vão municiando os pais, né, disponibilizando para eles materiais para que eles possam trabalhar com os seus filhos em casa, como se estivessem, né, no centro, como se estivessem lá na casa espírita. Então, todo o trabalho sensorial eles vão fazer junto das crianças, acompanhado das historinhas que as evangelizadoras enviam, né, sobre cada tema que é proposto. Então, assim, é um trabalho de que vocês ficam apaixonados, né? De uma sensibilidade que a gente não consegue imaginar. E a gente percebe que as crianças entendem, né, todo o processo que está sendo passado para elas, né? Agora, uma coisa importante, né, que eu queria ressaltar aqui para vocês, que geralmente, aí eu trouxe aqui um trecho de um livro do Richard Simonetti, que é A Força das Ideias, né, para explicar aqui um pouquinho, para a gente começar a fazer uma abordagem aqui, sobre a responsabilidade dos pais, tá, na evangelização, né, das crianças. Richard Simonetti, ele faz perguntas e respostas. Ele pergunta o seguinte: como você interpretaria a atitude de pais espíritas que dizem assim: nossos filhos não querem frequentar aulas de evangelização infantil, não podemos violentar o seu livre-arbítrio, esperaremos que cresçam para decidirem o assunto? Isso aí, eu confesso a vocês que eu já escutei várias pessoas relatarem isso. Aí o Richard, ele fala o seguinte: pura omissão. Nenhum pai pergunta aos filhos se desejam tomar banho, se estão dispostos a frequentar a escola ou tomar determinado remédio quando necessário, né? Aí que tá. A gente não pergunta para os nossos filhos, né, se eles querem ou não ir para o colégio, né, ter o seu desenvolvimento intelectual. A gente simplesmente condiciona eles a terem esse comportamento de que aquilo é necessário para o seu desenvolvimento. Por quê, né?
sendo nós pais espíritas que conhecemos a necessidade, né, dessa orientação desse espírito imortal, como que eu vou dar esse livre-arbítrio para ele, deixando ele crescer para escolher o que ele quer seguir? Independente até de religião, sabe, pessoal? Porque, de repente, podem estar assistindo o programa pessoas que não são espíritas, né, que têm outra religião, e que não tem problema nenhum, isso não se choca. Isso cabe para qualquer religião, né? A gente fala, não tem aquele ditado de antigamente, comeu do meu pirão, vai rezar da minha cartilha, é uma coisa assim, se come do meu pão, vai seguir minha religião, né? E é bem assim que a gente precisa fazer, porque se você não dá uma orientação, como que a criança vai escolher? Como que o jovem, quando ele atingir a maturidade dele, ele vai saber o que ele pode escolher entre uma ou outra opção? A gente tem que mostrar para as nossas crianças, para o nosso jovem, aquilo que nós acreditamos, seja a religião que for. Aqui, mais exclusivamente, eu vou estar tratando, né, da doutrina espírita, que é a doutrina que eu acolhi para seguir. Então, eu tento passar, né, como eu tenho um casal de filhos, que hoje eles estão, a menina com 15, o menino com 19, né, e iam para evangelização. Eu sei que no início, para ir para a evangelização infantil, era arrastado no sábado de manhã. Eu tinha que arrastar eles, acordar, e, nossa, era um terror. Mas chegou no momento que já não precisava, eles já acordavam tranquilamente, já iam, sabe, por vontade própria. Por quê? Eles começaram primeiro a se interessar pelo que eles aprendiam, né, na evangelização. E depois eles viam que realmente, né, esse envolvimento, essa leveza que a gente tem quando a gente vai em busca do conhecimento de alguma coisa que traz um despertar maior para a nossa consciência, né? E o que acontece? Aí, quando eles vão começando a crescer, aí a gente fala, né, do jovem em si, eles vão ter o direito de escolherem se querem seguir na religião que os pais, né, direcionaram, ou se tem uma outra linha religiosa ou espiritualista que chamou mais atenção e que vai se dedicar, né? Eu sendo evangelizadora, trabalhadora da casa espírita, a minha filha hoje em dia, ela começa a olhar outras vertentes de espiritualidade que chamam mais atenção para ela hoje. E para mim, eu trato de uma forma muito natural. Eu falo para ela, eu falo assim, olha, se você quer, se está lhe chamando atenção, se você gosta, você precisa estudar a fundo, pesquisar e entender o que é o conceito, né, dessa linha que você quer seguir. E eu deixo livre, porque eu sei que a semente eu plantei, né, a semente, né, o que é o mote principal no nosso caso da doutrina espírita? É a busca, né, do homem de bem, né, homem aí no sentido, né, de ser humano, do ser humano de bem, independente da linha que você vai seguir para chegar nesse objetivo, sendo uma pessoa realmente voltada, né, para o bem, né, olhando para o outro, com um olhar realmente de auxílio, se colocando, desenvolvendo a empatia, eu não vejo problema algum, né? A gente sempre fica naquela, ai meu Deus, será que ela ia ser minha sucessora numa evangelização? Isso depende dela, não depende de mim. É o papel que ela vai escolher para fazer. Eu escolhi o meu, né? Eu escolhi o meu e estou exercendo agora. Os pais, eles precisam ter em mente que é responsabilidade deles. Eles precisam auxiliar os filhos nessa caminhada, nessa escolha. Tanto, eu até separei aqui a questão 582 do Livro dos Espíritos, que trata da paternidade como uma missão, né? E Kardec pergunta, pode-se considerar a paternidade como uma missão? Aí os espíritos respondem, é sem contradito uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes as dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar
e de fazê-las carregar de bons frutos do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então, aqui, né, Kardec e os espíritos já trouxeram para a gente essa nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade, enquanto os nossos filhos estão nessa fase da infância, ela é muito grande, não só nessa necessidade de auxiliar o desenvolvimento intelectual, como também auxiliar no desenvolvimento moral. São as nossas duas asas, né, que a gente precisa desenvolver. Não adianta a gente desenvolver uma asa, ela ficar linda, né, e exuberante, e a outra asinha ficar lá esmirradinha, né, e sem cumprir com a função dela. A gente precisa propiciar que as nossas crianças tenham essas duas asas, tanto do intelectual quanto do moral, desenvolvida. E cabe a nós, sim, essa responsabilidade. Porém, quando eles já crescem, né, já entram aí na maturidade, né, da vida deles, a responsabilidade dessa escolha aí passa a ser deles. Nós fizemos a nossa parte enquanto eles eram crianças e precisavam dessa orientação. A partir do momento que eles tomam, né, assumem, né, a sua responsabilidade, a sua vida, as suas escolhas são responsabilidades suas. Porém, quando a gente consegue, de fato, incutir nesse ser, né, a semente desse aprendizado, né, do Evangelho, né, dos preceitos que Jesus trouxe para a gente, né, no nosso caso, dentro da doutrina espírita, toda essa formação, todo esse entendimento que Kardec, né, mostrou para a gente, trouxe para a gente na sua obra, né, na codificação que a gente segue, a gente sabe que já está incutido ali dentro. E que num momento de repente, de dúvida ou de decisão na vida daquele ser, ele vai se lembrar, né, desses aprendizados que eles tiveram, né, nesse momento tão suscetível que é a infância, que é onde tudo a gente consegue absorver com mais facilidade. Isso aí a psicologia traz para a gente, né, que na fase da infância você está muito mais propenso, porque a sua cabeça, né, a nossa cabeça física principalmente, né, porque a espiritual a gente sabe que o nosso espírito ele vem com os seus aprendizados e não esquece. Porém, quando a gente está, né, a gente reencarna, a gente está na fase infantil, a gente precisa de ter essas novas informações para que tudo aquilo que a gente já possa ter acumulado, né, no nosso ser imortal possa despertar e a gente possa trazer à tona e desenvolver as nossas potencialidades para atingir de fato essa caminhada do homem de bem, né, que a gente tem aí e que a gente vem aprendendo, né, no nosso caso, através da nossa reforma íntima, através dos ensinamentos e dos conhecimentos que a gente vem adquirindo, né, estudando a codificação, acompanhando aí todo esse desenvolvimento, né, do nosso caminhar. Mas a nossa responsabilidade enquanto pais é fornecer as ferramentas necessárias aos nossos filhos, né, Carmen, para que eles possam ter a opção de escolha no futuro. E eles aprendem, como você falou, né? A criança do 0 aos 7 anos, ela está aberta, ela está captando tudo o que acontece no entorno, né? Então, todas as informações que são passadas, principalmente com relação à espiritualidade, com todo esse conhecimento, isso vai ficar dentro dela. Mesmo que ela mude, mas aquilo já é uma semente que vai brotar, que de certa forma, né, de alguma forma já está lá. Então, é muito importante isso aí, bem, bem interessante mesmo. Fala, Má, tem participação, né? Tem algumas participações aqui do pessoal. Nós temos aqui, por exemplo, no Facebook aqui da Rádio Vivência Espírita, a participação da Beatriz Pereira aqui, junto com a gente. E no YouTube também nós temos a participação da Antônia Varoto, mandando paz e bem a todos. A Aécio César, mandando uma ótima sexta-feira para todos, muita paz.
Nós temos também aqui, só rapidinho, tem bastante coisa. A Derli mandando boa tarde, Carmen, Marcelo, Lúcio e Patrícia, boa tarde a todos. A Jennifer Jeckler mandando boa tarde. A Marta Mara também mandando boa tarde. Rodrigo Costa aqui, que faz parte da Rádio Vivência Espírita, mandar um abraço para ele. Patrícia Félix é imperdível, tenham todos um ótimo programa. A Pétalas de Aruanda também, que é a Cláudia lá no Rio de Janeiro, mandando boa tarde para todos. A Aninha Alves, boa tarde a todos. Luz, amor, saúde e prosperidade, bora aprender. Estamos aprendendo bastante coisa aqui. A participação do Ítalo do Bem, mandando boa tarde. A Constância Marques também mandando boa tarde, amigos. Enfim, o pessoal participando. Se você quiser mandar sua pergunta, mandar o seu comentário a respeito desse tema bastante interessante, coloca pra gente aqui que a gente traz aqui para todos aqui pra gente conversar, bater um papo, compartilhar. Sua participação é bastante importante. Ô, Patrícia, eu estava vendo, né? Então, é interessante como vocês setorizam, por exemplo, as idades. Né? Você está falando de 0 a 3 anos, as crianças são mais sensoriais, né? E aí depois vocês vão dividindo essas idades, porque realmente cada um tem uma linguagem, né? E é importante que elas entendam dentro dessa proposta. Bem bacana isso. Exatamente. E assim, e a orientação que a gente, né, acaba tendo da própria, no caso, a gente segue a aliança, mas quando você pega a federação, todo o material voltado à evangelização infantil, tem esse mote da gente fazer essa setorização, essa separação. Por quê? Cada fase da criança, ela vai absorver o conhecimento de forma diferente, né? Como a gente falou, o bebê é de 0 a 3 anos, ele é mais sensorial. Antes, até, por exemplo, lá no Paulo de Tarso, a gente fazia a turma de 0 a 3. Só que mesmo nessa faixa etária de 0 a 3, você tem ali uma gama de formas de aprendizado diferentes. Por quê? O bebê de 0 a 1 ano e meio, né, ele ainda está mais, né, cruzinho, ele está ali, ele é mais sensível, né, necessita mais de estar ali agarradinho com a mãe ou com o pai na hora da aula. De 1 ano e meio a 3, a criança já está mais ligada, ela já quer mexer em tudo, ela já quer pôr na boca, ela já quer fazer toda essa parte sensorial dela. E a gente viu a necessidade de fazer essa separação. Então, quando a gente inaugurou a turminha de bebê, era de 0 a 3, aí depois a gente conseguiu abrir de 0 a 1 ano e meio, e de 1 ano e meio a 3 anos, né? Então, as turminhas de bebês, elas foram separadas também dentro dessa faixa etária. E dali a gente veio para 3, 4 anos, 5, 6, né? 6, 7... Aí, por exemplo, 3 e 4, 5 e 6, né? 4 e 5, 6 e 7, eles estão mais próximos ali dessa linha de começar a querer aprender as letrinhas, e ali vão formando toda uma... Eles gostam muito de participar no momento que você está expondo a aula, contando a história, que aí eles gostam muito de história, porém, a gente precisa ter a atenção que essa história ela não pode ser muito longa, porque senão a criança ela perde o foco muito rápido. Então, o evangelizador em si, ele precisa ser está muito atento à forma, à dinâmica que ele vai trabalhar com aquela turma. E de ano para ano também, a gente percebe que as crianças mudam, né? Que entra crianças novas, aí tem crianças que são mais emotivas, tudo para elas é muito mais emocional. Tem outras crianças que a parte científica chama mais atenção. Então, a gente precisa prestar atenção para trazer uma aula que interesse, que traga, né, que desperte a atenção dessas crianças e que a gente consiga, com isso, fazer com que elas absorvam todas essas informações que a gente passa. E tudo isso, claro, a gente vem permeando com os ensinos de Jesus, a gente, né, vem trazendo Jesus desde o bebezinho até a turminha que vai se encaminhar para a mocidade. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, na montagem. Agora, uma coisa é fato também, sabe, Carmen? Nem toda casa ela está preparada ou tem trabalhador suficiente para ter uma separação de turma dessa forma, né? De separar por faixa etária. Então, por exemplo, existem casas que não conseguem fazer essa separação. Então,
as crianças ficam juntas. Aí, ali, necessita fazer um trabalho que atenda a toda essa faixa etária, sabe? É complicado, a gente, num primeiro momento, acha que não dá conta de fazer, mas uma coisa é fato, a gente está sempre sendo amparado aí por essa espiritualidade que vai sempre nos incentivando e nos auxiliando. Mas também a gente não pode esquecer que a gente precisa se capacitar para isso. A gente precisa estudar, a gente precisa se preparar, né? Porque a criança, ela é muito curiosa. Ela faz as perguntas mais improváveis que você possa imaginar. Então, às vezes, dentro de uma aula de evangelização, você se pega ali, às vezes, com, né? Meu Deus, como é que eu vou responder isso? E você precisa responder. E você precisa passar segurança na resposta que você está dando para eles. Porque senão eles chegam, tia, você não está sabendo me responder. E eles falam, o bom da criança é que ela é muito sincera. Por isso que eu gosto de trabalhar com criança. Criança não tem minhas palavras. Se a aula tá boa, tá boa. E, tia, essa aula não foi muito boa, não. Eles falam também. É verdade. E agora com essa aula online, nossa, menina, tá sendo mais desafiador ainda pra gente. Porque a gente está se virando nos 30, está se capacitando e se tentando assim, aprender com essas ferramentas todas que estão disponíveis aí, para poder realmente trazer, entreter, fazer com que essas crianças elas prestem atenção no que a gente está falando, sabe? Porque senão, menina, a gente perde o foco muito rápido. Sim, é verdade. E a criança, ela é muito boa por conta disso. Muito bom isso, né? Tem perguntas aí, Má? Tem pergunta do Ítalo do Bem. Ele está perguntando o seguinte, Patrícia. Gostaria de saber sobre as gestações nessa epidemia. São novos espíritos e uma nova geração para o mundo regenerado? É o que está perguntando? Ítalo? Isso. Com certeza, com certeza. Isso aí já é, como dizer, eu acho que o Ítalo estava até olhando aqui o que eu ia falar agora, que é justamente sobre um trecho aí da Gênesis falando, né, sobre essa geração nova, né, que está vindo para compor, né, esse nosso mundo de regeneração. Aí eu peguei um trechinho aqui que fala o seguinte: a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Se a gente for parar para analisar, né, com esse TikTok que apareceu aí, esse aplicativo, né, que as pessoas vão gravando e colocando trechos curtos, né, na internet, o quanto de criança que está aparecendo ali, que a gente fica de boca aberta de ver uma criança tão pequena. Essa semana mesmo eu vi uma menina, acho que ela deve ter 2 anos, aquela menina, se eu não me engano o nome dela é Alice. E a mãe ensinando a ela palavras difíceis, tipo paralelepípedo, e a bichinha respondia, e a bichinha repetindo, bonitinho. É verdade. Teve uma hora que ela até corrigiu a mãe, que a mãe falou uma palavra errada, ela corrigiu a mãe. É verdade, eu vi essa menininha. Você viu? Gente, vi, ela é uma muito coisa. legal. Outras crianças que, por exemplo, a mãe está dando comida e a criança identifica que tem uma carne, né? Carne Aí dela. ela fica, mas era um bichinho? E ele fica super sentido. E não quer comer porque era um bichinho, ele não sabe. Então, assim, aí a gente começa a perceber que essa geração que está vindo, eles são muito mais sensíveis, eles são muito mais empáticos, né? Seja com as pessoas como com os animais, né? Consciente, pelo trato, né? Pelo cuidado. Eu tenho uma aluninha na minha turminha de evangelização que, gente, ela é uma belezinha. E o negócio dela é a natureza, são os animais, e tipo assim, animal, inseto, o que for, ela não tem medo de nada. Olha, e que tudo, legal. quando ela vai falar, ela detalha, mas ele é bonitinho, e olha, e não sei o que. Eu fico, gente do céu. Teve um dia que a gente estava falando de barata, ela até estava defendendo a barata, gente. Eu falei, meu Deus. Então, É muito evoluído, né? É muita evolução. Exatamente. Essa galerinha que está vindo aí, acho que principalmente, né, nesse momento aí de pandemia, né, que as famílias ficaram mais presentes, eu acho que eles estão vindo realmente para já começar aí essa inserção
desses espíritos mais sensíveis, para fazer com que a gente se sensibilize com eles também. Agora, é responsabilidade nossa também auxiliá-los nessa caminhada, né, nesse entendimento, nesse progresso, né, porque é só assim, se as pessoas ainda estão esperando, né, que o mundo de regeneração só vai acontecer depois que houver um cataclisma, uma erupção de um vulcão, gente, esquece isso, porque não é assim que a coisa vai funcionar. Essa regeneração, essa mudança é interna em cada um de nós, né? E esses espíritos que estão vindo agora, né, tem até um outro trecho que eu separei aqui, da própria Gênese, que fala, são espíritos, podem ser espíritos já mais evoluídos, como espíritos que já passaram por aqui, já erraram organizar, de olhar para prioridades diferentes. Então, por isso que está vindo tanta criança muito sensível. E a gente precisa lidar com essas crianças, precisa aprender a lidar com essas crianças. E não impor os nossos velhos hábitos a essas crianças que estão vindo com hábitos inatos diferentes dos nossos. A gente não pode violentá-las a esse ponto. A gente precisa entender cada ser como único e especial. E Com por isso a gente certeza. precisa tratar dessa forma especial essas crianças que estão chegando aí pra gente. E também tem uma coisa, essas crianças vêm quebrando padrões, né? Elas vêm quebrando padrões. Mas nós vamos ter que fazer um intervalinho rapidinho, Patrícia. E aí eu vou deixar aqui, eu li uma notícia agora essa semana, se não for fake news, porque tem tanta fake news que a gente já nem sabe o que é verdade, mas um levantamento dos próprios cartórios dizendo que nunca houve assim uma diminuição de nascimento como nesses 2 anos. Diminuiu os nascimentos, né? Porque as mães com medo com receio de engravidar nessa pandemia, se a criança vai nascer doente, se não vai. Então essa notícia saiu, então essa repercussão vai repercutir isso futuro, né? Porque uma baixa muito grande de nascimentos. Mas eu acho que faz parte disso tudo. E você estava falando do cataclisma, não precisa, nós não estamos vivendo um apocalipse nesse momento, né? Com prisão dentro de casa, com não podendo sair. Nós já estamos vivendo uma guerra, ainda bem que foi dessa forma. Imagina se fosse com bombas e tudo mais, ia ser bem pior, né? Mas eu vou deixar isso aqui no ar, a gente vai rapidinho pro intervalo e já voltamos. Pessoal, pera um pouquinho assim que a gente já volta, tá bom? Minutinho. O programa Crianças do Século XXI volta já. Vila Engenharia. Pensando em construir e reformar? Consulte Vila Engenharia. Construindo com qualidade. Instituto Safira, o lugar que vai ajudar você a encontrar os caminhos para uma nova consciência e reconexão com seu propósito de vida. Cursos, atendimentos, vivências. Rua Dr. Tito Roberto Liberato, 83, quinto andar, sala 501. Edifício Oregon Business Center, São José dos Campos, São Paulo. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12-3921-3009. Programa Crianças do Século XXI. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Sirim. Pode falar? Então, voltando aqui no programa, Patrícia Félix com a gente falando sobre a evangelização das crianças e como a importância, né, desse momento planetário que a gente está vivendo. E eu deixei aqui, antes do intervalinho,
comentando com ela que as pessoas estão aí esperando que o mundo de regeneração venha com um apocalipse, com guerra e tudo mais. E eu falei, bom, nós estamos vivendo num momento como esse, né? Então, muitas pessoas desencarnando, retornando para o plano espiritual, e aí o pouco nascimento, né? Que eu vi agora uma pesquisa essa semana dos cartórios, né, de registros, dizendo que poucas pessoas... diminuiu muito o número de crianças que estão nascendo, né? Então, isso já é um indício, né, de que nós estamos realmente nesse momento de transição. E ao invés de a gente ter guerra com bombardeios e perdendo casas e tudo mais, estão desencarnando as pessoas nos hospitais, nas casas, né, de uma maneira mais branda, vamos dizer assim, do que uma guerra, por exemplo, que seria muito mais violento, muito mais agressivo, né, Patrícia? Fala um pouquinho pra gente sobre isso e até o que os livros eles dizem, né? Exatamente, Carmen. Se a gente fosse realmente a espiritualidade, né, Deus, né, e os espíritos de luz, eles são extremamente piedosos com a gente, né, porque segundo a gente estudou aí nos livros e viu nas notícias, como você falou, Carmen, não era para ser dessa forma como está acontecendo e que a gente acha que está tão avassaladora, que, nossa, será que Deus não está olhando pela gente? A programação era outra, a programação era para que, né, realmente a coisa pudesse acontecer através de uma grande guerra. Você imagina como seria, né? E a gente teve essa oportunidade, né, de estar revendo os nossos valores, o nosso comportamento, a forma da gente se portar, né, na nossa vida, principalmente na nossa vida em família, porque nós fomos obrigados a ficarmos em família. Sim. E o que a gente pôde perceber, né, nesse período, né, do início da pandemia até agora, né, Carmen? Quantos lares foram desfeitos? Nossa. Né? Quantos relacionamentos não suportaram essa convivência? Porque como que a gente estava acostumado? A gente acordava de manhã, tomava um cafezinho junto, cada um ia para um canto, seu trabalho, para a escola, para os afazeres, à noite se encontrava, meia dúzia de, né, palavrinhas, tudo bem, dormia, estava uma maravilha. Aí a gente passou a ter que fazer tudo dentro de casa, um olhando para o outro, um convivendo com o outro. Aí, aqueles relacionamentos, aquelas famílias que já estavam com uma base um pouco mais estruturada, elas se fortaleceram um pouco mais. Sim. Aquelas famílias que já por algum problema já ali que deixou sensível esse relacionamento, se romperam. Agora, o que a gente precisa aprender com tudo isso? Né? Realmente tirar de aprendizado, né, desse vírus bendito, porque a gente não pode maldizer nada que apareça na nossa vida, né? Porque nada vem por acaso e o nosso Pai Criador não vai propiciar nada que não tenha um objetivo maior, né? É que a gente, nesse momento, a gente não consegue dimensionar o que tudo isso que a gente está passando, né, vai gerar de consequência para o futuro. E eu falo de consequência até positiva, não só negativa, né? Porque, claro, a gente não pode minimizar o tanto de vidas ceifadas e encarnações que se findaram por conta desse vírus. Mas todos nós que estamos aqui nesse momento nos comprometemos de estarmos aqui. Agora, a gente precisa, com a nossa forma de olhar o outro, com o nosso momento de realmente de introspecção, de vivência em família, analisar os pontos positivos e negativos que a gente ainda precisa equacionar na nossa jornada, na nossa caminhada. Porque quando a gente começa a perceber, a olhar por esse lado, e ainda mais nós, né, espíritas, que acreditamos que a vida não cessa com a morte, ela finda o nosso corpo físico, essa matéria,
É que eu brinco, né? Essa roupinha que a gente veste e que daqui a pouco a gente vai precisar entregar de volta. Isso é fato, isso é uma coisa que para a gente é natural. Nós acreditamos nisso e a gente sabe que o espírito imortal, ele vai seguir a jornada dele. Ele vai seguir no seu planejamento, né, de desenvolvimento espiritual, aprendendo. Agora, não mais, né, nesse momento, nesse âmbito que a gente está vivendo, transpassando aí para a vida espiritual. Porém, a gente sabe que não é fácil essa separação desses entes que a gente ama. Mas não é fácil nesse momento, como em qualquer outro momento da nossa vida. Sim. Porque uma coisa é fato. Todo mundo que está vivo hoje, um dia vai desencarnar. Sim, é a certeza. Jesus não curou lá o cego, fez o paralítico andar? Uhum. Qual deles ainda está vivo aqui para contar a história para gente? Pode estar reencarnado, né? Pode estar reencarnado, exatamente. E mas, vivo estamos ainda. Essa mesma né? roupagem, não, aí não dá, né? mas eu falo, eu quero dar uma turbinada na minha roupinha nova. Não é? Pra próxima. Eu também acho, eu sempre falo assim, Patrícia, que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, porque essa, para mim, eu penso que é a melhor encarnação de todos nós. Porque nós temos uma gama de informações muito grande, nós estamos um aprendizado todo aberto, não existe censura de nada. Então, assim, é o momento da gente dar aquele upgrade, sabe, assim, na nossa vivência, na nossa consciência. E a próxima encarnação que a gente já pode estar planejando ser muito melhor, né? Nós estarmos melhor do que nós estamos hoje. Então, assim, sabendo que realmente nós somos seres eternos, que nós estamos numa passagem, né? Mas assim, é difícil a gente, esse momento, principalmente planetário, que está fazendo a gente exercitar essa fé. Né? Eu acho que é o maior teste de fé que nós estamos tendo é este momento. Nesses quase 2 anos que a gente tem vivido, como a gente tem que confiar na espiritualidade e de que tudo nós planejamos antes de virmos para cá. Então, antes de estarmos aqui, nós sabíamos que estaríamos nesse momento e como que nós estamos lidando com todo esse momento. Né? Sabendo... Pelo menos a perspectiva era essa, né? Sim, e sabendo até das perdas, se é que a gente tem alguma coisa... Né? Então, assim, esses gatilhos das perdas, o que provoca em nós é o que nós vamos tratar aqui. Então, eu acho que é um momento melhor que existe, embora de dor, né? Porque é assim que a gente aprende, infelizmente, embora a gente tenha a cartilha, a gente não sabe, né? Então, como que eu aprendo isso? Como é que eu vou sobreviver aqui, continuar, sem as pessoas queridas do meu lado? Então, será que não é essa a proposta reencarnatória de cada um? Né? Então, acho que a gente é um momento de tanta reflexão, de tanta riqueza nesse momento, e que eu também tenho certeza que a gente vai sair daqui muito melhor, porque toda mudança é para melhor, né? Exatamente. Não, e tem uma questão, Carmen, eu estava até procurando ela aqui, porque eu já estava até, tenho ela até rabiscada no meu livro dos Espíritos, é a questão 737, né, que é no capítulo 6, que fala da lei de destruição. Kardec ele fez a seguinte pergunta: com que fim, com que finalidade Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Aí, nesses flagelos destruidores, entendamos desastre, catástrofe, calamidades, pandemias, tá? Os espíritos respondem o seguinte: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Gente, maravilha, né? Essa questão aqui, ela já traz uma clareza pra gente, né, Carmen? Com certeza, com certeza. E aí eu puxo uma frase de Jesus: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça; quem tiver olhos para ver, que veja, né? Então, assim, a gente tem que compreender isso, porque melhor ensinamento do que está acontecendo agora não existe.
né? E essas crianças que estão aqui vivenciando tudo isso, elas vão ter um futuro de muita experiência, né? Para poder entender tudo isso. Vai ser muito interessante. Mas eu vou passar aqui, Patrícia, tem algumas perguntas e participações aqui? Tem participações aqui no Facebook, por exemplo. Tem a participação da Andréia. Que bacana te acompanhar no programa, Paty. Temos muito a aprender. Tem também a Zenaide Rosa. Boa noite a todos. Amando o programa. Tem a Beatriz Pereira. Gratidão imensa. Estou gostando muito. Enfim, o pessoal se manifestando aqui bastante. Tem também a participação da Olivia Tagliari Machado, mandando um boa tarde a todos. Tem dizendo que está atrasada, mas já está aqui. Rosângela Rabelo também mandando boa tarde a todos. A Andréa falou lá, mas está falando aqui também. É muito bom aprender mais com você. Que Deus continue te iluminando nessa linda missão. Sou sua fã. O pessoal aqui, os fãs da Patrícia, estão se manifestando, né? É bom, né? Sempre é gostoso isso. Marcos Luiz, boa tarde, parabéns, Patrícia. O Ítalo agradecendo pelo esclarecimento. A Mara Souza mandando boa tarde, Carmen, Marcelo e Lúcia convidada. Chegando agora do plantão, maravilhosos ensinamentos. E o Aécio César mandando uma pergunta para você. Muitos pais estão passando aperto com os filhos nessa pandemia, despreocupados da responsabilidade desse compromisso com os filhos. Como atinar agora sem desespero ou desequilíbrio? Essa é a pergunta do Aécio. Essa pergunta do Aécio, Marcelo, foi... eu assim, acho que ela está na cabeça de muitos pais, principalmente dos pais que têm filhos pequenos, né? E que se viram aí envolvidos e necessitados de estarem mais próximos dos filhos. Porque como é que a gente estava vivendo a nossa vida nos últimos anos, né? Os pais que trabalham, aí eu também me incluo, porque na minha fase também com os meus filhos pequenos, isso aconteceu comigo. Às vezes não por vontade nossa, mas às vezes por necessidade, né, de trabalho, dessa movimentação, dessa coisa da gente achar que a gente precisa ter muito. Então a gente precisa, não, eu preciso dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Então eu quero que meus filhos tenham tudo do bom e do melhor. E esquece de dar o que é mais importante. A sua presença, né? O seu amor, a sua atenção. Está ali do lado, efetivamente, acompanhando esses filhos, né? Hoje, esses pais se viram, né, nesse momento, obrigados a pegar esse pacote de volta para eles. Porque, vamos combinar, filho quando vem, o pacote é nosso. A gente não tem que ficar terceirizando filho para ninguém, não é verdade? É verdade. A responsabilidade é nossa. E a gente estava muito acostumado a terceirizar. Seja que tem até acho que a Bernadette está falando aqui que cuida dos netos, né? E quantas avós que não cuidam dos netos, né? As babás, as escolas, e a gente costumava achar que era a escola que devia educar os nossos filhos. Ledo engano, papais e mamães. Quem educa somos nós. A escola instrui. Educar e instruir são coisas diferentes. Então, nesse momento, vocês estão sendo postos à prova, né, para educar o filho de vocês, a assumir essa responsabilidade da paternidade efetiva, né? Porque estava sendo muito cômodo, né, a gente falar que está muito ocupado com o trabalho e não poder dar atenção, né, para aquele ser tão necessitado daquela atenção naquele momento. Porque depois também que a gente perde esse time, né, da criança, que vai virando... A gente já sabe que a fase da adolescência, naturalmente, já é uma fase complicada. É uma fase que a gente já passou por ela, né? Há pouco tempo atrás, vamos combinar. Eu sou uma pessoa com certeza. A gente já esteve nesse momento. A gente lembra quando a gente era adolescente, que a gente achava que era dono do mundo, que sabia tudo, que pai e mãe, tá por fora. E hoje eu vivo muito isso com meus filhos, sabe? Aí tem hora que eu fico olhando para a cara deles e falo assim, deixa vocês acharem que eu não sei nada, né? Enfim. Espera, que vocês vão ver como a coisa funciona. Mas já é difícil. Imagina, a gente está vivendo nesse turbilhão de terceirizar tudo.
de jogar a responsabilidade para o outro e não assumir essa responsabilidade para a gente, né? De pais efetivos, de educadores. Hoje, eu acredito, eu tenho a certeza de que depois dessa pandemia, os pais vão olhar para os professores com outros olhos. Ah, eu ia falar isso, viu? Valorização total dos professores. Porque era uma coisa da criança dar problema em casa e era culpa do professor, ou a criança dar problema na escola e briga com o professor. Então agora. E outra coisa que aconteceu: as crianças querem ir para a escola agora, né? A criança que não queria ir para a escola agora tá doida para ir para a escola. Mas sabe que essa inversão de papéis ela é muito importante pelo simples fato. Eu vi uma reportagem esses dias que sempre houve aquela crítica, né, do ciclista, né, ele andando e o ônibus passando do lado, e sempre houve aqueles problemas e o motorista nunca percebeu a dificuldade do ciclista. Aí fizeram um treinamento onde colocaram justamente o motorista de ônibus no lugar do ciclista. E o ônibus passando bem perto dele, assim, aí o pessoal começou a perceber o quanto é ruim. Eu acho que isso é legal que você está colocando, que às vezes o adolescente, ele vai fazer as coisas da forma como ele entende, que ele acha que é o dono do mundo, que sabe tudo, realmente. Só que, às vezes, ele não sabe qual é o nosso papel, ele não tem essa percepção do nosso papel enquanto pai, enquanto mãe. Eu não sou pai, não sou mãe, mas eu sou tio, então a gente sabe como é que é um pouquinho isso também da distância, né? Mas às vezes quando a gente percebe essa inversão de papel e começa a ver como é que é o outro lado, aí que a gente começa a dar realmente valor para aquela situação, né? Eu acho que é importante essa situação dos pais. Antes reclamavam tudo dos professores. Agora eles já começam a achar os professores lindos, maravilhosos. E é uma importância, uma valorização de uma profissão tão bonita, né? A mais importante. Patrícia, pegando essa ideia que você começou lá, falando da evangelização bem no comecinho, das crianças, né? E pegando essa ideia de que os pais também têm essa necessidade de estar interagindo, você entende que também essa proposta deles, por exemplo, levar um filho para uma evangelização infantil dentro do centro espírita, eles também se atrelam à necessidade de estar crescendo junto? Você preparou alguma coisa para falar para a gente sobre isso, sobre essa importância do crescimento conjunto? Porque ele tem que dar exemplo, né? Como a gente estava falando lá atrás. Com certeza. Se ele não tem um exemplo, como que ele vai mirar o filho dele no futuro, né? Exatamente, porque às vezes, assim, a gente já ouviu histórias e relatos, né, de pessoas que né, forçavam os filhos a irem para a evangelização, aquela coisa toda, era trabalhador ativo dentro da instituição, da casa espírita, só que quando chegava em casa, a conversa era outra, entendeu? Eu faço as coisas bonitinhas quando eu estou lá fora, com todo mundo vendo. Agora, dentro da minha casa, como que eu estou agindo? Eu estou agindo realmente de acordo, né, com o que eu prego, com o que eu falo? Porque o meu discurso e a minha prática, eles têm que ser coerentes. Aí a gente traz o exemplo de Jesus. Tudo que ele falava, ele praticava, né? E a gente precisa ter essa coerência no nosso falar e no nosso agir. Não adianta, eu dei o exemplo que, né, de pais que levavam os filhos para a evangelização e vinham buscar no final, né? Não se envolvia com o tema, porque dentro da instituição, quando a gente faz evangelização infantil, a gente oferece também para os pais a escola de pais, né? Que é um momento que o pai ele vai ouvir, né, ele vai ter uma visão do que é aquela evangelização, do que é a necessidade, né, de estarmos ali em conjunto. Então, assim, ele começa a receber essas informações dentro da casa, né, ele não sendo participante ativo da casa, ele começa a conhecer a doutrina, os preceitos, tudo que envolve ali a instituição. E muitas das vezes, né, pais que levam as crianças e que ficam, eles adentram a casa para aprender, no caso das casas da aliança, entram para as escolas de aprendizes, se tornam trabalhadores da casa, na maioria das vezes, não são todos os casos, né? Mas esse movimento, às vezes, ele acontece pelo simples fato
de levar a criança para a evangelização, né? E quando a criança retorna para casa, ela começa a trazer esses conhecimentos que ela vai adquirindo, né, dentro da instituição, dentro da evangelização, e começa a fazer, aí a gente começa a dar uma incomodada assim, fala, não, eu preciso começar a entender o que ele está falando. A gente precisa andar na mesma linha, porque não adianta você querer que a criança faça uma coisa se você não faz. Por exemplo, você está me obrigando aí e você não vai por quê? E hoje em dia não precisa ser adolescente para fazer essa pergunta, não. Criança, né? A criança pequena, ela já vai questionar o pai e a mãe que faz ela assistir. É necessário que os pais tenham esse envolvimento, sim, sabe? Não necessário, e não só para, não, você tem que ir, eu já sou velho, eu não preciso, não, precisa sim. É como a Carmen falou, né? A gente está aprendendo até o frigir dos ovos. Exato. A gente aprende. Com certeza. Então, vamos colecionar conhecimento aí para as próximas etapas do nosso percurso. Exatamente. Tem perguntas aí, né, Mar? Tem participações, só aqui repassando a Constância Marques, a Bernadette, que também está participando, que a Patrícia comentou. Constância Marques, muito importante esse esclarecimento. A Marta Mara, ela está pedindo para você falar um pouco, Patrícia, a respeito sobre os suicídios na adolescência. Vemos isso em um grau muito elevado nesse momento. Então ela está pedindo para você comentar a respeito dessa situação triste, né? Bom, eu não sou a pessoa mais habilitada, né, para estar sensibilidade que a gente precisa ter, mas o que a gente observa, né, que geralmente esses adolescentes, essas crianças, elas estão passando por algum processo emocional, né, muito forte. São crianças, são jovens e crianças que são muito sensíveis a tudo que eles veem, e eles começam a se perceber muito diferentes, né, muito fora do padrão, né? Então eu acho que precisa aí ter todo um cuidado e um carinho, e o que a gente está falando, um olhar para dentro de casa, um olhar para o seu filho, um olhar se ele está se comportando de forma diferente da habitual, o que está acontecendo, ele está mais introspectivo, né? Ele não está se relacionando tanto, né, com os amigos ou mesmo com a própria família, né? Porque todo suicida, ele dá sinal. A gente só precisa estar atento para perceber esses sinais. Isso que às vezes é difícil. Aí eu volto naquela minha fala anterior, da necessidade que a gente hoje está tendo de conviver mais próximo com a nossa família, com esse grupo micro que forma toda essa humanidade que a gente vive hoje. A gente precisa olhar para o nosso mundo micro para depois olhar para o macro. Não adianta eu ficar preocupada com o lado de fora, com as pessoas que estão passando necessidade, que estão passando frio, que estão passando fome, e eu não estou olhando para aquele ser ali do meu lado que está carente da minha atenção, do meu amor, da minha empatia, né? Porque eu acho que tem casa, tem comida, tem abrigo, vai estar reclamando de quê? Sabe? Então, eu acho que isso a gente precisa refletir. Isso a gente precisa analisar e perceber como que está, né, o meu entorno dentro da minha casa, dentro da minha família, né, para que a gente realmente possa, num sinal que perceba diferente, pedir ajuda. Sabe? Com certeza. Aí entram os profissionais capacitados, né, Carmen? Aí para Com certeza. Esse amparo. E tem uma coisa... família, esse grupo, né? E tem uma coisa também, Patrícia, que é importante que as pessoas percebam. A criança, quando ela tem uma boa infância, quando ela tem pai e mãe presentes,
Quando ela tem tudo isso que a gente está falando aqui, a adolescência vai ser mais tranquila. Embora tenha todo esse tumulto, essa mudança, essas transformações, ela vai ter amparo. Quando a criança já tem umas dificuldades na infância, né? Com ausências, é criado por um, é criado por outro, tem problema na escola, e os pais não observam isso, porque a criança já começa a dar avisos, né? Os avisos já são dados. Então, assim, é óbvio que essa adolescência vai ser conturbada também, né? Então, é importante observar isso. E aí a gente põe o ingrediente principal nisso tudo, que é a presença da espiritualidade, né? Que é necessário que essas crianças e esses pais também tenham. Porque, infelizmente, quando chega na adolescência, a criança tem o adolescente ele tem um excesso de energia, né, de ectoplasma, significa que ele vai atraindo uma série de coisas para ele, e o suicídio ali é um passo muito mais fácil, um caminho mais fácil para ele tirar essa dor que ele traz dessa infância, até de vida passada, enfim, né, que vem à tona. E, Carmen, uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? É uma ferramenta que a gente tem à nossa mão e não faz uso, que é o quê? O evangelho no lar. Sim. É a gente fazer essa asepsia dentro da nossa casa, sabe? Protegendo esse ambiente que a gente vive, né? E emanando energias, né? Para essa espiritualidade auxiliar os irmãos que necessitam. Mas a gente não esquecer que o primeiro lugar que a gente precisa prestar assistência é dentro da nossa casa, é na nossa família, né? Porque aí sim a gente vai estar preparando, dando suporte a esses seres que vão continuar aí essa jornada para que esse mundo melhore, né? E que a gente faça parte dele também, e que a gente não se exima da nossa responsabilidade. Então, para aquelas famílias que nesse momento possam estar ouvindo aí o programa, possam estar ouvindo a gente, que estejam passando por algum caso, né, como a gente comentou aqui, do jovem ou da criança que está se sentindo um pouco deslocada, gere esse hábito na sua casa de fazer o evangelho no lar, escolha um dia da semana, um horário, sabe? Pega o evangelho, faz uma leitura, leve uma leitura do evangelho que alcance a todos aqueles presentes na casa no momento. A gente vai estar auxiliando a nossa casa a ter essa proteção, né, para que todo esse turbilhão que está acontecendo no planeta nesse momento não afete a nossa casa, a nossa vida, e principalmente a nossa casa mental, né, gente? Porque Sim. Pensamento, ele é energia pura. Então, o que eu penso vai estar refletindo, sabe, a quilômetros de distância, vai estar refletindo em lugares que a gente não imagina. Então, a gente precisa começar a ter essa responsabilidade, né, do que está pensando, né, das leituras que está fazendo, o que está consumindo, né, na internet, né, nos streaming da vida. O que eu estou trazendo para dentro da minha casa? Né? Eu estou carregando a minha casa com energia boa, né, com coisa que traz uma leveza, ou eu estou massificando a minha casa com violência, com noticiário pesado. Tudo bem que a gente não tem que se ficar alienado, né? Muito pelo contrário, a gente precisa estar atualizado com tudo que está acontecendo, mas a gente não precisa ficar 24 horas assistindo noticiário trágico, né? A gente pode alimentar, né, a nossa casa mental com outras coisas, com músicas agradáveis, com filmes, sabe, com um monte de coisa que vai trazer essa leveza para a gente. Então, a responsabilidade é nossa, principalmente nós pais, né? É o que eu gostaria mesmo de deixar assim, registrado, para que vocês não esqueçam que, enquanto pais, a nossa responsabilidade não é só de trazer a informação, o desenvolvimento intelectual dos nossos filhos. A gente precisa auxiliá-los nessa maturidade emocional, espiritual e moral. Essa responsabilidade é nossa. Com certeza. A gente não pode terceirizar. Muito bom. Tem mais algumas perguntas? Já estamos lá no final do programa já, mas mesmo assim tem algumas perguntas aqui. Tem alguns comentários também. Como tem bastante coisa, então eu só vou ler de forma pontual. Eu vou dar preferência às perguntas, mas só para deixar gravado a participação da Antônia Varoto, da MC, eu não sei qual é o nome da pessoa que está como MC,
mas está participando bastante também. Só que, lendo rapidinho, a Antônia Varoto: precisamos exercitar a compaixão, a caridade, o respeito e a alegria. Então isso é muito importante. Ela até comenta: tem pais que perdem a paciência com 2 ou 3 crianças em casa, os professores ficam com 40 por 5 horas ou 200 em um período com a obrigação de um currículo. Enfim, né, são situações. A MC está perguntando o seguinte, como que ela fez uma pergunta lá e depois ela até complementou aqui e repetiu a pergunta. Como entender crianças que ficaram órfãos de pai e mãe nessa pandemia, perdendo toda a estrutura familiar? Que trauma isso pode trazer para o futuro? Então, Marcelo, essa pergunta ela enfim, bem profunda, né? Mas aí voltando aí, a nossa base, né, da doutrinária, voltada aí para a doutrina espírita, para a certeza de que nada acontece por acaso, né? Essa criança que ficou órfã de pai e de mãe, não foi porque Deus está castigando ela que aconteceu isso. Isso a gente tem que ter a certeza maior de que é necessário pro desenvolvimento dela, né, moral e espiritual, ela passar por essa prova. Provavelmente, né, outros familiares é que vão assumir a guarda dessa criança. A gente não sabe o que aconteceu com esse espírito imortal no passado, né? Para ela, nesse momento, estar vivendo essa experiência. E essa experiência, de repente, vai ser a experiência necessária para que esse espírito possa, né, subir no patamar, na evolução espiritual, ele possa subir mais um degrauzinho, passando por essa privação, né? Que a gente só olhando para o lado material, a gente fica extremamente consternado, né, de ver uma criança que perdeu o pai e a mãe, né, por conta, né, seja por conta de uma pandemia ou por conta de um acidente, mas tenha certeza de que isso não é um acaso, isso não é um castigo maior que está acontecendo com essa criança, é uma possibilidade que ela está tendo, é uma oportunidade que ela está tendo para o seu crescimento espiritual. Isso a gente tem que ter certeza disso. E claro, se essa criança está próxima da gente, né, se é ou da nossa família ou do nosso círculo, se a gente pode fazer alguma coisa, que a gente faça o nosso melhor, que a gente faça a diferença no auxílio a essa criança e não se omita. Com certeza, né? E é aquilo que a gente... É uma oportunidade, né? Não é uma desgraça, não é uma punição, nem nada disso. E ela sabia, né? Olhando por esse lado reencarnacionista, nós temos que observar o quê? Que há um propósito, né? Há um propósito para tudo isso. Se a gente não tiver essa visão reencarnacionista, estiver só na tridimensional aqui, fica muito... A gente se revolta mesmo, fala, como que pode ter acontecido? Mas que oportunidade ela vai ter? E esses pais foram apenas o portal para trazer elas, e as outras pessoas estão ali. E estão pais, né? Não são pais, né? Isso que a gente tem que... Porque nós somos transitórios. Essa capa nossa aqui também é só uma máscara, né? Uma persona que a gente está vivenciando aqui. Mas muito interessante tudo isso. E aí tem mais algumas perguntinhas, né? Porque nós já estamos indo para o final do programa. É aqui, só para registrar a participação, por exemplo, da Andréa de Castro Nóbrega, que mandou aqui uma mensagem pra gente. O pessoal tá participando. A Marisete Espada, boa tarde a todos. A Lia Lira, excelente, oportuno tema. A Tairine Salvador: esquecemos também que as crianças podem manifestar o estado sutil do ambiente da própria família e não apenas as suas próprias questões maravilhosas, maravilhosos esclarecimentos. A Ana Alves: com certeza, o mais próximo é quem está dentro da nossa casa e tomá-la, o nosso lar. Né? Enfim, a MC agradecendo a atenção. Enfim, a gente já está partindo para a parte final, fim dos finalmente, né? Que a gente costuma dizer aqui. E acho que a gente já pode... Né? Pode ir encerrando, né, Patrícia? Então, eu quero que você faça as suas considerações finais aí, eu acho que fechando esse tema, que se deixar a gente fica, né? Porque tem muita coisa, né? É verdade, é verdade.
falando de criança, de pais, a gente vai ter muita conversa para rolar. Né? Mas assim, o que eu poderia deixar realmente de mensagem final é para a gente se atentar de fato ao nosso compromisso, né? Ao compromisso com a nossa transformação, né? Individual, a nossa transformação moral, mas também sendo pais, né? Pais e mães, avós, né? Dentro da nossa constituição familiar, que a gente propicie, né? Para esses seres que estão sendo postos à nossa responsabilidade, né? O melhor, não só do lado intelectual, mas nessa formação religiosa, espiritual, moral, que é o que vai dar a estrutura para que esse ser no futuro consiga estar preparado para superar os obstáculos que vão ser postos à frente dele. Porque uma coisa é fato, gente, por mais que a gente prepare os nossos filhos, desafios eles vão viver. O que vai caber a nós é estarmos ali do lado deles para estender a mão quando necessário, mas eles vão precisar dar o primeiro passo. E se a gente tiver posto a semente dentro deles, né, de que do bem, do amor, né, na busca, como eu falei no início, desse homem de bem, né, que é tão descrito ali no Evangelho segundo o Espiritismo, então que a gente vá em busca disso, para que a gente possa, de fato, propiciar a vinda aí desse mundo de regeneração, né, do mundo melhor, onde as pessoas vão se olhar com um pouco mais de empatia, né, de zelo e de amor, e que a gente faça a nossa diferença. Né? Não pense que uma andorinha só não faz verão, mas se não fosse essa andorinha, né? Se não fosse essa andorinha começar esse movimento, como seria? Então, que a gente assuma aí as nossas responsabilidades nessa nossa caminhada. Quem tiver interesse em saber sobre evangelização aqui nas nossas casas do Vale, né, pode entrar em contato comigo. A Carmen depois pode disponibilizar aí o meu contato, que eu vou estar aí super feliz em poder atender e direcionar, seja lá para o Paulo de Tarso ou para outras casas parceiras nossas aqui do Vale, para que vocês levem as suas crianças e os seus jovens à evangelização, tá? Então, muito obrigado, uma boa noite para todo mundo, foi uma delícia estar aqui com vocês, né? Que bom. E que a gente possa se reencontrar aí numa nova oportunidade. Com certeza. Patrícia, você vai ficar aí porque a gente vai tirar uma foto ainda, tá? Você só espera um pouquinho. Então, deixar o teu Instagram, né? Pode ser? Porque aí se as pessoas quiserem, né? Então você pode... eu sei que é @Trícia Félix, né? É isso? Tícia Félix. Tícia. T-I-C-I-A Félix. Então, legal. Maravilha. Facinho Lúcio? de achar. Lúcio? E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, a oportunidade é agora. Legal. Programa excelente. Agradecer a Patrícia pelo carinho com que ela conduziu, né, todo o programa. Acho que foram exemplos muito importantes e interessantes, como ela disse, não só para as pessoas que são espíritas, mas para todos de uma forma geral, porque o importante aqui não é a religião de cada um, e sim a parte moral, né, como ela colocou. Então você pode entrar nas nossas páginas do Vivência, Crianças do Século XXI, toda sexta-feira, às 5 horas. Sempre a gente tem programa sexta-feira, então, ou seja, os programas estão lá, você pode acessar e vai ter outros programas tão bons quanto esse. Gratidão, Patrícia. Muito obrigado a todos. Bom, agradecer a todos que deixaram mensagem, não deu para ler todas, infelizmente, né? Até porque o horário está muito curto, mas agradecer a todos que deixaram a sua mensagem, né? A gente procurou dar atenção ao máximo possível. Agradecer a Patrícia pela visita que ela fez aqui com a gente, trazendo um tema bastante importante. Fica o convite para a próxima, né? Que ela já fique sabendo disso. Ela vai vir no estúdio, né? Isso, até lá, né? Já tá tudo tranquilo. E como o Lúcio falou, vai ficar gravado, se vocês quiserem pegar depois, compartilhar com amigo, conhecido, família, pessoas que você sabe que esse tema pode ajudar bastante. Então, acho que é isso. Então, Patrícia, gratidão. Eu vou agradecer aqui a Marta, que te indicou, né? Eu conversei com a Marta, eu falei, Marta, vamos pro programa? Não, eu vou te indicar a Patrícia, tal. A Patrícia vai lá, eu tenho certeza que ela é muito boa, tal. Eu falei, então vamos chamar a Patrícia aqui. E, de fato, foi maravilhoso, né?
Eu acho que é muito importante esses esclarecimentos, esse teu entusiasmo, essa tua paixão por esse trabalho, né? Que eu acho que isso é o mais importante de tudo. E é uma missão, né, Patrícia? Isso não é só uma atividade, né? É uma missão que está na alma mesmo e eu acho que é muito importante. Então, gratidão para você. E aí, fica o convite aí, quando você melhorar um pouco tudo isso aqui, você vai vir aqui no estúdio para fazer esse programa com a gente, aqui trazer um outro tema, dentro das crianças e adolescentes também. Mas tem tantos, né, que a gente não vai ser difícil. Tá bom? Então, gratidão para você. Gratidão, Lúcio, gratidão, Marcela, todos os ouvintes aqui, todos que participaram. E eu quero deixar um recado aqui pro Aécio. Aécio, eu peguei teu recado, tá bom? Nós não esquecemos não, com certeza a gente vai fazer aquilo que a gente falou aqui, tá bom? Então, gratidão a todos, bom final de semana e bom feriado, né? Porque nós estamos aqui num final de semana de feriado. E até a semana que vem com mais um programa Crianças do Século XXI. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira.